Olá, eu começo agora o segundo bloco do programa Saúde em Evidência e neste bloco nós vamos falar sobre câncer de colo de útero e câncer de ovário. Eu vou falar com a doutora Natália Almeida, ela é médica oncologista e eu já estou aqui com a doutora Natália e nós vamos falar agora para essa mulher que está em casa. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada, eu queria agradecer o convite. É um prazer ter vocês aqui, sempre trazendo dicas de saúde para a nossa população. Doutora Natália, o que é o câncer de colo de útero e o que é o câncer de ovário, a diferença entre esses dois? Então, eles são cânceres diferentes anatomicamente, né? Então, a gente tem o corpo do útero, que é aquela parte mais alongada. Aqui embaixo está o colo do útero, aqui vem as trompas uterinas e as duas bolinhas são os ovários. Então, o câncer de colo de útero, ele é aquele que a gente faz o Papa Nicolau, né? O ginecologista, ele faz o exame com a espátulazinha e ali ele consegue ver se tem alguma proliferação celular diferente, algum início do câncer de colo de útero. Já o câncer de ovário, ele fica nessas duas bolinhas, né? E a faixa etária é um pouco diferente entre os dois. O câncer de colo de útero é mais prevalente em mulheres jovens, mas também pode acontecer em mulheres mais velhas. Já o câncer de ovário em torno dos 50, 60 anos, que ele começa a ficar mais incidente. Como que tá estatisticamente falando, né? Como é que tá essa questão desses dois tipos de câncer com a mulher aí, de uma forma que a gente possa entender o perigo que está rondando? Então, o câncer de colo de útero no Brasil, ele é o quarto mais incidente nas mulheres. E eu falo no Brasil porque nos países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, que as mulheres conseguem fazer efetivamente o Papa Nicolau certinho, ele consegue ser tratado antes de virar um câncer, né? Então, as células já ali no Papa Nicolau a gente já vê que tem uma proliferação diferente e já trata antes de virar. No Brasil a gente ainda não consegue abranger toda a população. Nas cidades maiores, nos grandes centros médicos, a gente consegue fazer isso certinho, mas em áreas como o Amazonas, que tem poucos centros médicos e população de difícil acesso, termina sendo um pouquinho mais incidente. Já o câncer de ovário ele é um câncer um pouco mais raro, ele está ali em torno da 7ª posição na mulher. E apesar de e é também pelo fato de o câncer de ovário ele não ter um rastreio, né? A gente termina descobrindo ele em fases mais avançadas. Mais difícil de descobrir. Porque assim, a gente não tem um método de rastreio eficaz para o câncer de ovário. Câncer de colo de útero a gente tem o Papa Nicolau, que a mulher faz todo ano, mas o ovário ele fica intraabdominal, né? Então a gente às vezes até os pacientes perguntam, mas eu não teria que fazer uma tomografia, um ultrassom e tudo, e a gente sempre tem que pesar o risco-benefício desses exames, porque pode dar um falso positivo, que a gente fala, né? Às vezes achar que é um câncer e aí submete a uma cirurgia, alguma coisa, e na verdade era só um cisto ou alguma outra coisa. E o risco de fazer tomografias, por exemplo, em excesso, que também tem uma chance de ter uma neoplasia, às vezes até um câncer causado pelo excesso de radiação. Então é isso que a gente fala das políticas de saúde, né? Que a gente tem que pesar direitinho quais são os exames que devem ser feitos de rastreio. Quando a gente fala de Papa Nicolau, é bom a gente deixar essa mulher em casa entender que não tem nada a ver o Papa Nicolau com a questão do ovário. O Papa Nicolau, ele é específico para o câncer de colo de útero, isso. né? Exatamente. Porque tem essa confusão da mulher chegar e falar, não, mas eu fiz Papa Nicolau, agora me aparece um câncer de ovário, não tem nada a ver. E é bacana a gente entender também, por exemplo, exame de mamografia para mulher, né, acima dos 40 anos, eu até questiono isso, que eu falo que tem tanto câncer com mulheres mais jovens, endométrio tem exame também, o útero tem, e aí a gente ainda fica aí pensando de qual vai ser a evolução que vem para esse ovário, né? Porque tem que ter alguma coisa específica também, né? A gente, assim, isso é uma grande dificuldade, né, de alguns cânceres que são um pouco mais silenciosos, né, que a gente só consegue descobrir em fases mais avançadas. Mas como eu te falei, a gente tem que realmente pesar o quanto de exame, assim, a gente vai começar a fazer exame a partir de quando, sabe? Para evitar exames desnecessários também, né? E assim, apesar de o câncer de ovário ele ser descoberto às vezes em fases mais avançadas, sempre existe um tratamento. Então assim, a gente vem vindo uma revolução na oncologia assim, de 2, 3 anos pra cá,
com novas medicações para o câncer de ovário, até na questão que, falando da Angelina Jolie, que ela tinha aquela mutação, né, que é a mutação do BRCA. Então, assim, algumas medicações novas foram descobertas para pacientes que têm essa mutação. Então, hoje em dia, quando a gente atende alguma mulher com câncer de ovário, a gente sempre testa o BRCA para ver se no futuro ela vai poder usar essa medicação e até para ter informações genéticas também, né? Como é uma mutação hereditária, a gente tem que avaliar o risco de a irmã, a mãe, às vezes a filha. Saber então, a história isso é da importante, família. com certeza. Quando a gente fala de câncer, a gente está falando já da doença, do que está aí, mas assim, a mulher está procurando realmente se conhecer, saber o que está acontecendo. Como é que está essa busca da mulher ao médico? Sei que você não é ginecologista, mas dentro dos casos que você recebe, você deve perceber isso, né? Não, a gente vê assim que realmente o ideal é ter essa preocupação de ter a consulta ginecológica uma vez no ano, né? O ideal é a mulher ter as mamas examinadas também por um profissional de saúde uma vez no ano. E a maioria das pessoas tem procurado, assim, a questão que dificulta mais é o acesso, né? Lugares que tem poucos centros de saúde, às vezes, então aí fica um pouquinho mais difícil. Mas em geral aqui em Uberlândia a gente termina vendo que não é um problema tão comum. E a mesma coisa, assim, o câncer do colo de útero, mesmo em estágios mais avançados, ele pode ser tratado, né, com quimioterapia, com radioterapia. O ideal seria se a gente conseguisse, de uma maneira geral, no Brasil, diminuir essa incidência, né, fazendo Papa Nicolau para todo mundo. Mas isso é uma questão que acho que ainda vai demorar um tempinho. Uma curiosidade minha, quando que é decidido assim pela retirada do útero? Geralmente quando a lesão ainda é inicial, porque se a lesão for muito avançada, aí não tem benefício de você fazer a cirurgia, né? O tratamento de rádio e quimioterapia é mais benéfico. Mas se a mãe, a mulher, eu já vou entrar aqui no outro, se a mulher já teve filho, se ela já está feliz, ela não quer ter mais filho, mesmo sabendo que ela pode tratar com a quimio e radioterapia, se ela quiser, ela pode fazer essa retirada de útero? Ela poderia até, mas assim, o tratamento mais eficaz mesmo é a quimio com a rádio, a não ser que seja uma lesão muito inicial mesmo, que só a cirurgia vai resolver. Porque tem estudos que comparam, né, que mostram que é melhor fazer a quimio com a rádio do que a cirurgia seguida de quimioterapia, por exemplo. Agora eu queria que você falasse para nossas telespectadoras os fatores de risco. Então, para o colo de útero, o fator de risco principal é o HPV, né, que é uma infecção. E até sobre a questão da vacinação, era uma vacina que a gente não tinha disponível na rede pública até pouco tempo atrás. Hoje em dia a vacina está disponível para meninas entre 9 e 11 anos, porque o ideal é que elas sejam vacinadas antes do início da vida sexual. E a gente está tentando fazer com que os meninos também sejam vacinados pelo risco de câncer de orofaringe, de canal anal e de pênis também, que pode acontecer. Uma outra medida importante é o uso dos preservativos, né, como forma de prevenir a disseminação do HPV. O tabagismo também é um fator de risco para câncer de colo de útero. E falando de ovário, obesidade, se ela não é um fator de risco, e o uso de terapia de reposição hormonal nas mulheres que estão na menopausa, que é sempre pesado, porque assim, apesar de aumentar um pouquinho o câncer de risco de câncer de ovário, pode diminuir o câncer de endométrio, o risco. Então, assim, são coisas que decisões compartilhadas e individualizadas também. Como regra geral, né, a receita que a gente fala de prevenção seria evitar de fumar e ter uma vida mais próximo do saudável possível. A alimentação saudável e a atividade física, né, é muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é curiosidade também, mas que eu também a gente fala com o outro, né, tem os papos de comadre também. A questão do emocional, da alimentação. Nós somos o que comemos, nós somos o que nós sentimos, isso também pode contribuir, porque a gente sabe que tem hereditariedade, mas também tem um outro lado aí. Com certeza, eu acho que pra gente ficar mais tranquilo, a gente tem que fazer o mais próximo do saudável possível, né? Eu não sou a favor de nenhuma dessas dietas da moda, de cortar glúten, lactose, essas coisas, a gente não tem comprovação. Mas assim, a gente sabe que ter uma dieta mais saudável, mais pobre em gorduras, pobre em carboidratos e fazer atividade física regular estão relacionados a uma menor incidência de câncer. A gente sabe que a obesidade é um dos principais fatores de risco, não só para esses cânceres, mas para vários outros. Então assim, a gente realmente tem que tentar manter esses hábitos de vida um pouco mais saudáveis do que a média, né? Doutora, qual é o conselho que fica para essa mulher
que precisa ter um pouquinho mais. Ah, não, antes de você falar isso, eu gostaria que você falasse dos sintomas. Como que ela vai perceber de um e de outro? Então, o colo de útero, se ele estiver em fases mais avançadas, ele pode dar dor, ele pode dar sangramento, a mulher pode perder peso também e dar anemia. E o câncer de ovário, também em fases mais avançadas, cursa com dor, pode dar aumento do volume abdominal, né, por acúmulo de líquido quando ele começa a se disseminar. O ideal seria que a gente não descobrisse esses cânceres já quando eles estão dando sintomas, né? O ideal seria descobrir antes de acontecer. O nosso maior problema é assim, não ter um método de rastreio eficaz para o câncer de ovário. Mas também, como ele não é um dos mais incidentes, o nosso foco é tentar prevenir o câncer de colo de útero, que a gente tem o exame disponível, né? O ideal seria só fazer certinho mesmo. Tem os estágios, né? Quais são esses estágios? Os estágios, de uma maneira geral, porque muda um pouquinho de colo de útero para ovário, vai de 1 a 4, sendo 1 câncer mais localizado e 4 quando ele já se disseminou para outros órgãos. Queria deixar claro também que mesmo os cânceres avançados, eles têm tratamento, né? E aí, assim, a gente comenta, né, que a palavra câncer tem um peso muito forte, né? Então, assusta demais. Assusta, e as pessoas às vezes acham que porque tem um câncer vai morrer e é tudo igual. E nem sempre é igual, nem sempre o tratamento é igual. As fases do diagnóstico alteram muito também o prognóstico. Então a gente se esforça para perder um pouquinho o tabu que a palavra tem, né? Assusta, mas a gente fala, você não é doente, você está doente, né? Você pode se curar. Porque o câncer está virando uma doença crônica, né? Como o diabetes, hipertensão e tudo mais. Porque a gente está vendo que com os novos tratamentos que estão surgindo, o tempo de vida vai aumentando e às vezes as pessoas aprendem a conviver com a própria doença, né? A gente vê casos de pessoas que com câncer metastático viveram 6 anos, então assim, 9 anos eu já vi também, então pode ser que tenha que conviver. Em 30 segundos, dá esse seu recado para essa mulher que ainda não se preocupou. Mulheres que estão na idade fértil, né, se preocupar de fazer sempre o Papa Nicolau direitinho todo ano, visitar seu ginecologista, como regra geral não fumar, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física sempre e acho que é isso mais. É consciência, gente. E uma coisa eu falo pra vocês, vamos tirar aquele tabu, todo mundo pensa que psiquiatra é médico de louco, eu não vou no psiquiatra porque eu não posso tomar remédio, e o oncologista é o médico do câncer, mas é o médico que tá aí pra te curar, pra te ajudar, tá? Então vamos tirar esse negócio de falar, eu não vou naquele por isso, não. Vá sim, você tem que ir. E eu gostaria de agradecer a presença da doutora aqui com a gente hoje. E eu encerro o programa Saúde em Evidência de hoje, agradecendo a você, a sua participação aí do outro lado, sentadinho no seu sofá ou na sua cama assistindo o nosso programa. E é claro que a gente volta na próxima semana trazendo qualidade de vida. Lembrando sempre, gente, que aqui a gente quer dar dica de saúde, a gente quer levar orientação para você, para a gente não precisar tratar a doença. Então presta atenção em todo mundo que a gente está trazendo para que vocês tenham realmente essa disciplina de cuidar da sua saúde. Agradeço a Andréa Maiolino que esteve aqui com a gente falando sobre essas questões dos relacionamentos, né? Você aí que está com algum probleminha com o seu marido ou sua esposa, seja criativo. E a doutora que esteve aqui para falar para a gente sobre o câncer de ovário e o câncer de colo de útero. Tudo isso, claro, com você do outro lado nos apoiando. A gente volta no próximo domingo, tá bom? E eu espero você domingo às 10 da manhã aqui na Band Triângulo. Até lá!